Olá, estamos aqui para a apresentação do programa O Direito na TV, uma iniciativa da Unisul TV em parceria com o curso de Direito de Tubarão. Meu nome é Fábio Zabotti Olthausen, eu apresento esse programa junto com o professor Lester Camargo e o professor Maurício Zanotelli. Estamos hoje aqui com a nossa convidada, a professora Marilene da Rosa Lapoli, e falaremos um pouquinho da questão da filosofia, da reflexão, né, para o operador jurídico e para as pessoas de um modo geral. E também conversaremos um pouco sobre o projeto Entenda Direito, né, um projeto do curso de Direito, onde a professora Marilene Lapoli ela faz algumas discussões com seus alunos em relação às temáticas de um modo geral, né, que são abordadas no projeto Entenda Direito. Tudo bem, professora Marilene? Boa tarde, professor Fábio. Uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço, né, o apoio, a iniciativa, né, da Unisul TV e também o curso por me proporcionar esse espaço para trocar algumas ideias contigo. Professora Marilene, assim, na sua visão, né, como professora e como filósofa e como professora do curso de Direito, as pessoas, de um modo geral, elas são reflexivas, né? Os nossos operadores jurídicos, os nossos alunos, eles são reflexivos? Qual é a sua visão dessa questão? O exercício da reflexão ele é para todos. Todo homem é, de natureza, um ser reflexivo. No entanto, a escola ou as famílias em geral não trabalham esse exercício da reflexão. As respostas em geral são dadas prontas, desde as primeiras perguntas das crianças, né? E desde a família não são analisadas, não são desafiadas as crianças. Vêm para as escolas, em geral, o sistema pedagógico é de perguntas e respostas mecânicas, né? Onde o ser humano não vai desenvolvendo esse perfil de um ser reflexivo. E a reflexão, que é essa capacidade de voltar ao pensamento para o já pensado, que é o único exclusivo do ser humano, mas de todo ser humano, ela não é praticada pela maioria das pessoas por falta de exercício. O modelo educacional é falho e não dá essa possibilidade para o ser humano desde a sua tenra infância. E qual é o papel da filosofia, da sociologia nessa questão? Então, daí que, às vezes, tardiamente, o ser humano descobre esse valor, né? No momento em que ele entra na universidade, que a universidade tem esse papel de desenvolver a consciência humana, né, para o compromisso social. E aí, quando ele entra na universidade, ele vai se deparar com as cadeiras de filosofia, sociologia, filosofia jurídica, no nosso caso, sociologia jurídica, onde o aluno, o acadêmico universitário, ele é despertado, né, para pensar mais profundamente sobre as questões da sua área de formação e da sociedade como um todo. Professora Marilene, e na sua experiência, né, enquanto docente aí do curso de Direito, e tendo essa relação também com ex-alunos, né, como que a senhora vê a aplicação dessas teorias, né, pelo menos esse desejo de que nós tenhamos operadores jurídicos mais reflexivos, preocupados com a sociedade? Como a senhora tem visto, né, os seus atuais alunos e os seus ex-alunos sobre essa questão? Durante todo o meu período de magistério, eu sempre senti uma receptividade, embora muitos digam que é difícil filosofar, é difícil trabalhar a filosofia, que os alunos são resistentes. Eu não percebo isso, eu percebo dificuldade de desenvolver a reflexão, a análise, mas quando eles aprendem a fazer isso, eles percebem o valor. Eles percebem o valor e começam a trabalhar a leitura, principalmente a leitura dos textos, tanto técnicos quanto textos transversais, de temas que perpassam por todas as áreas de formação. Eles começam a perceber que realmente o conhecimento se torna diferente. Quando a gente desenvolve a aprendizagem pelo passo da reflexão e não pelo passo da inteligência mecânica, mas da inteligência reflexiva, o nível de aprendizagem é outro e eles se sentem mais motivados e mais gratificados. Há uma receptividade, sim, no processo. Eu percebo assim que nós temos algumas disciplinas que são disciplinas um pouco, não em relação à crítica, né, que não é que não sejam tão críticas, mas são disciplinas um pouco mais dogmáticas, né, disciplinas um pouco mais teóricas e que tem que se ater muitas vezes, né, à literalidade ou à técnica da lei. A senhora tem visto nos alunos, né, um desafio em relação a isso, assim, esse não conformismo, às vezes, com o que está posto pelo dogma jurídico?
tanto a filosofia como a sociologia, mesmo que a sociologia seja uma ciência, seja objetiva, mas a filosofia principalmente, desde as suas origens, né, ela tem o objetivo de perturbar e não de conformar, né? Então ela mexe com os padrões estabelecidos, né? Ela permite ao ser humano não aceitar tacitamente as coisas como elas são apresentadas, e quando o aluno descobre isso, ele mesmo começa a refletir sobre algumas áreas que foram apresentadas de uma forma engessada, por exemplo, né? Ah, porque é só a lei que vai responder essa questão. Não, mesmo que aparentemente aquela questão seja puramente jurídica, é possível de refletir sobre ela, é possível analisá-la e é possível tomar uma atitude mais profunda no momento de decisão. Em qualquer encaminhamento, quando há o exercício da reflexão filosófica, as tomadas de decisões são diferenciadas. Nós temos um grande paradoxo, né, trazido à discussão teórica aí pelo grande doutrinador Eduardo Couturi, da questão do direito e da justiça, né, que Rui Barbosa também eternizou essa discussão. Né? E quando há um eventual conflito entre o direito e a justiça, né, para onde que deve pender essa questão, essa solução do caso? Né? A professora se depara com essa discussão em relação aos alunos, em relação a esses operadores? Sim, surgem muitas questões semelhantes, né, em sala de aula, porque elas perpassam o campo da ética, dos valores. Então, quando nós vamos fazer esse equilíbrio entre lei, ou direito e justiça, nós vamos entrar, quando a gente fala de justiça, a gente entra muito no campo da ética, né? E aí entra na escala de valores. Que concepção de mundo tem esse homem que vai utilizar, né, que vai operar o direito, no caso? Que concepção de mundo tem esse sujeito, esse profissional, que vai, amparado pela lei, tomar uma decisão que é de cunho social sempre, né? Sempre é um conflito social que precisa ser resolvido, amenizado, administrado pelo fundamento da lei. Professora Marlene, eu vou pedir agora, nós vamos fazer um breve intervalo, né? E na sequência a gente continua com a nossa conversa aqui com a professora Marilene Lapoli, né? Discutindo um pouquinho as questões da filosofia, né? Da reflexão aplicada aos operadores jurídicos. Fiquem conosco.